Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, aqui do canal Literariana, e hoje nós vamos falar sobre um livro importantíssimo para a construção da história do Brasil. O livro que nós vamos falar hoje é O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho para vocês quem foi Darcy Ribeiro, para daí a gente poder contextualizar antes de entrar no livro. Darcy Ribeiro foi um grande sociólogo e antropólogo brasileiro e que fez diversos estudos com relação à criação e formação do povo que hoje é chamado de brasileiro. Os seus estudos, ele viveu até a década de 90, final da década de 90, então os seus estudos, na época que ele começou a fazer, foram totalmente inovadores, porque ele trouxe alguns conceitos completamente diferentes aos dos sociólogos e antropólogos, historiadores de até então, que falavam que o Brasil era formado por matizes, etnias, e que essas matizes e etnias viviam em separado e que não formavam um só povo. Ele chegou com a ideia de que sim, de que existiram essas três matizes, três etnias iniciais, mas que elas se fundiram, fizeram uma miscigenação e dentro delas formou-se o que ele deu o nome e nomeou de neo-brasileiros, ou seja, o novo povo brasileiro. É importante ressaltar que esse povo neo-brasileiro, como ele chamava, eles sofreram uma perda cultural, uma desaculturação, como ele chamava, e isso produziu o fenômeno que era uma nova cultura, a cultura brasileira que estava surgindo, tá? Então, o que ele enfatizava bastante é que os povos indígenas, africanos e europeus que vieram morar, que vieram viver no Brasil, sofreram essa perda cultural em primeiro momento e depois, ao se fundirem, criaram novas culturas, criaram novos costumes, novos hábitos, e é em cima disso que ele estruturou todo o seu estudo. Dentro do livro O Povo Brasileiro, que é super importante para o estudo histórico, sociólogo e antropólogo no nosso país, ele nomeou 5 povos, tá? 5 formações que partiram dessas três etnias que foram a matiz do nosso Brasil. O legal dos estudos realizados por Darcy Ribeiro é que ele consegue, ao longo dos capítulos que são separados, falar desses 5 povos diferentes, mostrando aonde eles habitavam, qual era a principal atividade econômica deles e quais foram os povos matizes que deram origem a esses novos 5 neo-brasileiros. Tá? Então nós vamos começar falando pelo primeiro deles, que é o povo crioulo. O povo crioulo, ele habitava o litoral do Nordeste, ia da região Bahia até o Rio Grande do Norte. A sua principal atividade econômica era a cana-de-açúcar, o comércio, a produção, a plantação de cana-de-açúcar. E sua origem ocorreu através dos senhores de engenho, que eram de origem europeia, ou então descendentes de origem europeia, com os escravos africanos que foram trazidos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Então esse é o principal que você precisa saber sobre o povo crioulo. O segundo é o povo caboclo. O povo caboclo, ele é a mistura entre os europeus e as índias. E quando a gente fala índias, é índias mesmo, não é índios, tá? Por quê? Eles tinham um costume, as tribos indígenas, os povos indígenas, quando ocorreu a miscigenação com os europeus que aqui chegavam, existia um termo que foi chamado de cunhadismo. Como que funciona o cunhadismo? Eles faziam com que a integração dos povos indígenas com os europeus se desse através de casamentos. Então, muitas tribos que se viam beneficiadas com a chegada dos europeus promoviam casamento entre as índias, que geralmente eram de status um pouco elevado na tribo, filhas de cacique ou de guerreiros importantes das tribos, e promoviam o casamento dessas índias com os europeus como forma de unir os dois povos. E é daí a principal origem do povo caboclo, tá?
eles eram principalmente de atividade extracionista. Então, ou seja, com toda a mercadoria que eles podiam fazer, essa atividade extrativista, essa atividade que gerasse renda para eles através da extração, fosse de alguma planta, de alguma especiaria, de borracha, tudo que eles podiam estar extraindo para ter uma renda econômica, essa era a principal atividade do povo caboclo, ok? O terceiro é o povo caipira. Esses, eu confesso, é o meu xodó, inclusive foi o objeto de estudo do meu TCC na faculdade de História. O povo caipira, ele predominava na região interiorana de São Paulo. Só que vale ressaltar que naquela época, essa região ela era conhecida como Paulistânia. Inclusive, o Darcy Ribeiro ele fala sobre a Paulistânia diversas vezes. E Paulistânia não era, ao contrário do que muitos acham, somente o estado de São Paulo. A gente tinha também parte de Minas Gerais, parte de Goiás, parte do Mato Grosso do Sul e também do Paraná. E toda essa região formava o que era conhecido como Paulistânia, que era aonde habitava o povo caipira, tá? O povo caipira, ele era uma característica deles, ele era da mistura dos indígenas com os portugueses também. Só que ao contrário de outros povos, eles ficavam um pouco à parte da sociedade. Eles não tinham objetivos econômicos que tivesse alguma relação com as atividades econômicas vigentes no país naquela época. Então, por exemplo, enquanto no Nordeste a atividade econômica principal era cana-de-açúcar e no Norte era o extrativismo, o caipira que vivia nessa região da Paulistânia, ele não tinha tanto esse interesse. O principal interesse dele mesmo era criar o núcleo familiar dele, isso é muito ressaltado pelo povo caipira, e eles queriam mesmo viver isolados. Eles criavam aquele núcleo deles, onde eles se ajudavam, era uma economia feita mesmo em grupo, né, socializada, e para eles estava bom aquilo. E o que é importante a gente frisar também é que o povo caipira é um povo extremamente católico. E foi a partir dessas regiões, né, de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, que surgiram o que hoje é muito conhecido no Brasil como as festividades para homenagear santos católicos, tá? Então essa região que deu origem. Um exemplo disso que a gente pode falar é a região de Aparecida, a cidade de Aparecida, que é um ponto de encontro onde diversos católicos fazem peregrinação, fazem promessas que vão cumprir lá na igreja de Aparecida. Então esse é só um exemplo de como a religião sempre foi algo de grande importância para o povo caipira, muito mais do que atividades econômicas em si. Tudo bem? Agora nós vamos para o quarto, que é o povo sertanejo. O povo sertanejo, ele é um dos mais antigos, em conjunto com o povo crioulo que vivia no litoral do Nordeste. O povo sertanejo, ele habitava o interior do Nordeste. Então, inicialmente, nós tivemos o povo crioulo habitando ali o contorninho, né, do litoral do Nordeste. Só que como a cana-de-açúcar ela acabava ocupando todo aquele território, não sobrava espaço para quem, por exemplo, tinha criação de gado, quem praticava a pecuária. E a pecuária também era muito importante para aquelas regiões de comércio de cana-de-açúcar. Como não sobrava esse território, o povo sertanejo adentrou ao Brasil, ao interior do Brasil. E por que o povo chama sertanejo? Porque ele adentrou o interior, que era o sertão, tá? Uma terra muito pobre, onde não se conseguia
ter a prática da agricultura, porque o solo é seco, não chove muito, mas era possível ter a criação de gado. E a principal atividade econômica deles era a pecuária, porque através dela eles forneciam para o mercado de cana-de-açúcar o couro, né? O alimento, a carne do boi, também o sebo do boi e também a própria força de trabalho, porque afinal de contas os engenhos de açúcar precisavam do gado em si para rodar as moendas. Tudo bem? Tranquilo, né? E por fim, o último povo que nós temos era o povo sulino. Sim, Darcy Ribeiro classificou o povo sulino como um povo também na formação do Brasil. E diferentemente dos outros 4, ele teve uma formação um pouquinho diferente. Ele teve a formação inicial com 3 perfis. Esses perfis eram os povos guaranis, que habitavam em grande quantidade o sul do Brasil, tá? Tanto o estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Nós tínhamos também os espanhóis, que viviam em guerra, disputas pelaquela região da Bacia da Prata, tá? E também as missões jesuítas. Então, naquela região sul, nós tínhamos as grandes missões jesuítas, né, que vieram para cá com o intuito de converter os índios à religião católica. Nós tínhamos esses povos guaranis que ou habitavam em suas tribos indígenas ou dentro das missões, e nós tínhamos os espanhóis que todo momento estavam entrando no Brasil, assim como os brasileiros também estavam entrando no Uruguai, no Paraguai, porque na verdade ali era tudo uma coisa só naquela época. Então, em primeiro momento, nós tivemos essa mistura. Só que num segundo momento, nós tivemos também a imigração dos povos açorianos. Sim, lá da ilha de Açores, os portugueses, eles vieram para cá também através do governo de Portugal, que pediu para eles estarem vindo promover a colonização do sul do Brasil, como forma de fixar aquele território da Bacia da Prata como brasileiro e não como uruguaio, paraguaio ou argentino, tá? E por fim, nós temos os imigrantes europeus, que daí nós temos alemães, italianos, poloneses, austríacos, aí veio a renca. E na verdade, o principal, né? Geralmente quando a gente fala em região sul, o que a gente logo lembra de cara é, claro, os povos imigrantes europeus. Então foi essa misturada toda ali no sul, dando origem a um povo que logo de início já era considerado por todos os outros brasileiros, todas as outras regiões, como bilíngues, porque eles já chegavam aqui falando a língua materna dele, dos seus países, e aqui eles aprendiam o guarani, eles aprendiam o português, né? Então eles sabiam várias línguas, diferentemente dos outros povos, das outras regiões que já não tinham esse hábito, essa prática. Tudo bem? Eles eram considerados policultores. Por quê? Como nós tivemos essa grande mistura, né, de vários povos diferentes, cada um trouxe o que mais dominava. Então, a gente teve alguns povos que focaram na pecuária, afinal de contas nós tínhamos os pampas, né, que eram os territórios de pasto bem extenso. Nós tivemos outros que focaram na agricultura, e aí a gente tem os vinhedos, nós temos as plantações, né, de pêssego, de maçã, então essa parte de agricultura, e nós tivemos outros que focavam na produção de tecidos. Então foi muito vasto, por isso eles são considerados de economia policultores, ok? E é isso, gente, esses são os 5 povos que deram origem à formação do Brasil. Esse livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, ele é de extrema importância para os estudos de história no Brasil, porque ele trata de que forma as pessoas deixaram
de ser, os povos que aqui chegavam deixavam de praticar os seus hábitos, costumes e cultura e passavam a sofrer esse processo de miscigenação e assim dando origem a povos novos. E é engraçado porque naquela época, no exterior do Brasil, né, nos outros países, eles costumavam divulgar a ideia de que não existia um povo brasileiro, que o Brasil era feito por portugueses, indígenas e africanos. E o Darcy Ribeiro, ele através dos estudos dele, ele trouxe para o mundo a concepção de que o Brasil ele não era formado por 3 povos diferentes. Ele era formado por um povo só, que teve a sua origem a partir de 3 povos. E que aqui, ao chegarem aqui, esses 3 povos diferentes se misturaram e formaram uma nova cultura, um novo país. E essa foi a principal ideia que ele trouxe através dos seus estudos. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre o nosso Brasil. Ele realmente é muito vasto e dentro dele existem diversos Brasis. Essa afirmação está correta. E é isso, continuem estudando porque o que não falta nesse país é coisa nova para se aprender. Um beijo, gente, até a próxima!